Olá, tudo bem? Seja bem-vindo para mais um estudo da lição da Escola Sabatina desse trimestre, quando estamos tratando sobre o livro de Isaías. E o tema é Isaías, consolo para o povo de Deus. Estamos muito felizes com a sua presença mais uma vez aqui nestes canais para estudar conosco e aprender mais. Lembrando que você não pode deixar de seguir as nossas redes sociais, também ative as notificações, ative o sininho, para que você não perca nenhum vídeo quando ele for ao ar, tudo bem? Então, eu gostaria antes de iniciar o estudo e apresentar os convidados de hoje, de abençoar você, de mandar um grande abraço para você, de desejar que Deus realmente conduza a sua vida e a sua família nessa semana e que ao estudar a Bíblia e a Escola Sabatina, a lição da Escola Sabatina, não só conosco aqui, mas também dia a dia na sua casa, a cada manhã, que Deus traga luz especial para a sua vida e aumente cada vez mais o conhecimento da Palavra de Deus para você. Você já percebeu, a partir do capítulo 1, onde nós estudamos na semana passada o tema crise de identidade, que nós estamos num novo formato, onde as lições vão ao ar sempre no sábado à noite. Essa é uma das novidades. A outra novidade, um convidado muito especial que está conosco aqui, vai nos falar mais dela. E eu aproveito então neste momento para introduzi-los, especialmente iniciando então com o pastor Reinaldo Siqueira. Pastor Reinaldo, seja bem-vindo ao nosso meio. O pastor Reinaldo Siqueira, e é ele quem vai falar dessa novidade, ele é o diretor do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, que tem uma das suas sedes aqui no UNASP. Então, pastor, seja bem-vindo. E qual é a novidade desse trimestre? Obrigado, Júlio. É um prazer estarmos aqui novamente, para o estudo da lição, e espero que você esteja aproveitando e realmente aprofundando o conhecimento da Palavra de Deus. Mas a novidade é essa parceria que nós temos entre a Igreja do UNASP, juntamente com o Seminário de Teologia, o SALT, Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, cuja uma das sedes está aqui no UNASP, e nós teremos todo esse trimestre. Aí nós estaremos juntos com vocês, junto aqui com o Júlio, aqui teremos convidados, Júlio, do nosso SALT, como também aqui do UNASP, e nós teremos então esse estudo juntos, e eu creio que vai ser muito positivo. E assim a gente conta estar com vocês aqui todo este trimestre, e que Deus possa nos abençoar neste estudo. Pastor Reinaldo, obrigado. Como eu disse para você que está em casa, o pastor Reinaldo é o atual diretor do seminário, e comigo aqui, junto com o pastor Reinaldo, está o pastor Emilson dos Reis. Pastor, seja bem-vindo. O pastor Emilson foi o diretor do seminário que antecedeu ao pastor Reinaldo, e por muitos anos o pastor Emilson esteve na direção, também foi coordenador e também professor do seminário, deu muitas disciplinas, ministrou muitas disciplinas, entre elas a disciplina do livro de Isaías. Então, pastor, seja bem-vindo também, tá bom? Nessa representação aqui do SALT, espero que tenhamos um bom estudo. Muito obrigado, Júlio, pelo convite. É muito bom estar com você aqui, com o pastor Reinaldo mais uma vez, e com os amigos para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Muito obrigado, pastor Emilson. A gente estava conversando aqui anteriormente sobre algumas coisas bem interessantes, e o pastor Emilson e o pastor Siqueira mencionavam aqui quando eles se conheceram, quando o pastor Emilson saiu do seminário, o pastor Siqueira acabou chegando, então eles acabaram não trabalhando juntos ali logo no início, mas é interessante que quando o programa da TV Novo Tempo, Lições da Bíblia, foi criado, foi idealizado, a primeira dupla que participou do estudo foram exatamente os pastores Reinaldo Siqueira e Emilson dos Reis, né? Então hoje, novamente, representando o SALT aqui em parceria com a Igreja do UNASP, nós estamos reunidos. Eu repito, para mim é um privilégio. Tive aulas com o pastor Emilson na graduação, tive aulas com o pastor Siqueira na pós-graduação e no mestrado, então eu me sinto aqui em sala de aula novamente. Bom, para darmos então, queridos, início ao estudo de hoje, eu vou pedir ao pastor Emilson dos Reis que dirija uma breve oração para entrarmos no tema. Maravilhoso Deus e nosso Pai amado, estamos reunidos mais uma vez aqui em nome de Jesus para estudarmos a Tua preciosa Palavra. Que Teu Espírito Santo nos guie e que esse estudo seja uma bênção para todos nós, para todos os ouvintes, e produza as transformações necessárias em nossa vida, nos aproximando mais de Ti.
Em nome de Cristo. Amém. Amém. Eu não poderia deixar de mencionar, antes de entrarmos no tema, alguns amigos que nos acompanharam na estreia do primeiro capítulo, do primeiro episódio. E eu queria mencioná-los agora, mandar um grande abraço para alguns deles: Osana Ventura, Rejane, Ana César, Ismael, Tani, Maria Júlia, Tadeu, Luzia, Elizabeth, Maria de Lourdes, Juliano, Ceruí, Luzia, outra Luzia, não é? Glória, Melânia, Joatson, Olga, Ruth, Débora, Negma, Marita. Muito obrigado a você que nos segue, você que nos acompanha. Se seu nome não foi lido aqui, sinta-se abraçado também. Nós estaremos sempre enviando abraços aqui e interagindo com você que nos acompanha. Continue comentando. Gostou da lição? Comente, coloque os pontos altos. Se você tem alguma observação, coloque ali também. Nós estamos aqui para falar com você. Lembrando que você estará assistindo a esta lição deste trimestre, tanto no canal da Igreja do UNASP, quanto nos canais da Igreja Adventista da Divisão Sul-Americana, nos canais Adventistas Brasil e também Escola Sabatina Oficial, tá bom? Então, agora, de modo pontual e direto, entrando no nosso tema, eu quero convidar os nossos queridos pastores e você que está em casa a acompanharem o verso para memorizar da lição dessa semana, que está em Isaías capítulo 6, verso 1. O texto já está na sua tela e você pode acompanhar a leitura, que diz assim: no ano da morte do rei Uzias, Isaías 6, verso 1, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Nós encontramos aqui uma visão que foi dada ao profeta Isaías, mas nós já vamos falar dela daqui a pouquinho. Mas, pastor Reinaldo Siqueira, o senhor é o primeiro essa manhã a compartilhar um pouco conosco sobre a temática de domingo. A lição veio nos apresentando a morte do rei Uzias, não é? É citado ali, mencionado segundo Crônicas 26 e também o verso de Isaías 6:1. A minha pergunta para o senhor é: qual foi o impacto da morte deste rei para o povo, tendo em conta que na lição 1 nós estudamos Deus, ele realmente chamando o pecado pelo nome no meio do seu povo, e agora o principal governante, o líder da nação, ele morre. Então o povo fica sem liderança. Qual foi o impacto dessa morte e qual foi a reação do povo? E complementando aqui, se o senhor puder também avançar no estudo da lição, houve uma substituição a Uzias? Quem foi? Como isso se procedeu? Bom, talvez começando a parte, essa resposta de estudo, Júlio, nós podemos começar pela final, não é? Na realidade, houve uma continuação de substituição, porque o filho Jotão, que foi o próximo rei, já estava reinando como corregente com o pai. Já era um corregente. Ele já era corregente. Perfeito. Então, nessa parte, é interessante nós notarmos que quando o texto bíblico faz referência ao ano da morte do rei Uzias, ele evoca um contexto histórico. Eu acho que a nossa lição ele chamou bastante atenção para isso. Quer dizer, o Isaías aqui nos coloca um momento histórico. Quer dizer, no ano da morte do rei Uzias. Aí, quando a Bíblia faz geralmente isto, ela está nos apontando para nós lermos a Bíblia e conhecemos as circunstâncias que ocorreram com este rei. Então, aí a lição traz essa parte em vários pontos aqui. Hein? Primeiramente, quando faz a referência direta a Uzias, nós temos de lembrar como foi esse rei e o seu reinado. Então, nós temos, por exemplo, lá no livro de Reis e no livro de Crônicas, e o texto bíblico nos chama a atenção aqui para o livro de Crônicas, no capítulo 36, não é? 26, desculpa. Nós temos a descrição deste reinado. Foi um reinado muito próspero. O início do reinado de Uzias diz que ele seguia o Senhor. Hein? Foi um rei que seguiu a Deus. E Deus abençoou o rei Uzias tremendamente. Na realidade, nesse período, que é a primeira parte do século VIII a.C., foi um período de muita prosperidade para o povo de Deus. Tanto o reino de Israel no norte, como o reino de Judá no sul, eles prosperaram, eles reconquistaram
partes do reino que pertenciam, todas as partes do reino que pertencia a Davi e Salomão. Que haviam sido perdidas em guerras? Que havia sido perdido. Lembra que depois da morte de Salomão, com o filho Roboão, não é? Começou o reino se dividiu em dois. Sim. E depois reinos que foram conquistados por Davi, como o reino de Edom, de Moabe, de Amon, os sírios, que também faziam parte do reino de Davi, lá em Damasco, não é? Todos eles começaram a se libertar. Perfeito. E começaram a atacar Israel, a serem inimigos de Israel. E chegou a um ponto em que, por exemplo, os sírios se tornaram tão poderosos, antes tinham sido parte do reino de Davi, conquistados por Davi, não é? E os filisteus também. Mas esses inimigos começaram a se tornar mais poderosos que o povo de Deus. E chegou a um ponto que eles oprimiam tanto o povo de Deus, que diz lá que não havia nem esperança, não havia mais expectativa nenhuma de futuro. É a época de Elias e Eliseu. Então, quando Uzias assume, o papel tinha se invertido, o povo estava sendo oprimido. Então, quando esses dois reis vão assumir, que seja um pouco antes, começou com o pai de Uzias. Okay? Mas, nesta época, Deus diz o texto bíblico, se nós vamos lá em 1 Reis 14, 2 Reis 14, diz lá que Deus viu que Israel estava no fundo do poço. Perfeito. E daí o que fez Deus? Ele prometeu restauração por sua graça. Okay? São as profecias de Eliseu, lembra que o rei atira a flecha? Sim. Ele diz, olha, atira mais para poder você vencer, deveria ter tirado mais. Sim. É a época de Jonas, profeta Jonas, que profetizou que Israel iria restaurar os seus limites. E se tornou uma época de prosperidade. Na verdade, o reino de Uzias, nessa primeira parte, juntamente com o reino de Jeroboão, filho de Nebate, filho de Jeroboão II, que é chamado lá, não é? O segundo Jeroboão da história de Israel, se tornou o reino mais próspero desde a época de Davi e Salomão. É chamada da Idade de Prata. Olha só. Que só perdia para a Idade de Ouro, que era de Davi e Salomão. Então era um período de muita prosperidade. Okay? Bênçãos de Deus. Restauraram todos os limites que pertenciam ao povo de Deus. Conquistaram filisteus, edomitas, amonitas, moabitas, venceram em cima dos sírios de Damasco, foram até a região do Eufrates, com a divisa com a Mesopotâmia. Então isso foi um momento de muita prosperidade. Mas este rei, no final da vida dele, que é o nosso foco aqui, o que aconteceu? Ele diz que o seu coração se tornou orgulhoso. Olha só. Ensoberbeceu, a soberba tomou conta dele, e ele, sentido muito abençoado por Deus, quis também oferecer incenso. E daí então, diz ali que Deus, que aconteceu? Deus o tornou. Quando ele estava lá, querendo oferecer incenso, no lugar santo, dentro do santuário, os sacerdotes se opuseram a ele ficou bravo, ele queria, não, eu sou rei, eu mando, não é? Mas Deus fez sair lepra nele, ele se tornou leproso, e o final da vida de Uzias foi como um leproso. Apartado, o filho Jotão começou a coordenar as coisas, reinar, não é? Mas ele ficou lá isolado como leproso até o dia da sua morte. E ele nem foi sepultado nos túmulos dos reis, foi sepultado no campo que estava do lado do túmulo dos reis. Pastor, porque ser leproso. Porque oferecer incenso não era uma coisa boa? Por que ele não podia oferecer incenso? O que tinha de ruim nisso? Olha, o que tinha de ruim nisto era que ele não era sacerdote. Oferecer incenso era uma função exclusiva do sacerdote, que deveria ser da linhagem de Arão, levita da linhagem de Arão. Ele podia ser rei, porque ele era descendente de Davi, mas ele não podia oferecer incenso. E assim, então, ele tomou a prerrogativa que não era dele. Não era o seu papel, né, pastor? Exatamente. Pastor Emilson. Eu queria só salientar aqui o que já foi dito, e é uma lição espiritual que vem para nós, que esse rei foi muito abençoado por Deus, ele foi muito amigo de Deus, mas depois de prosperar bastante, ele acabou se exaltando, se enchendo de orgulho. E essa é uma situação que todos nós podemos passar por ela. Eu lembro que a irmã White diz assim, que o orgulho é o pecado que menos esperança oferece. Grande frase. E quando a gente prospera na vida, por causa da bênção de Deus mesmo, seja financeiramente, seja, às vezes é por causa da beleza que a pessoa possui, ou por causa dos seus talentos, há um grande risco de a gente se achar, né? Eu lembro que quando fui pastor dessa igreja aqui, uma vez eu visitei uma família, um sábado à tarde,
e estava conversando com eles e havia alguns adolescentes e uma garota disse assim: pastor, não dá para brincar de esconde-esconde com o pai. E eu disse: mas por quê? É porque ele se acha. Era uma brincadeira então, né? Mas que revela, algumas vezes nós nos achamos o máximo por causa de certas condições que nós temos aqui, e a tendência então é afastar-se de Deus. E Deus não convive com o orgulhoso, Deus convive com o humilde. E esse rei então passou por essa dificuldade e aí realmente afastou-se de Deus. Interessante nessa parte também, professor Júlio, que aqui na lição ele faz um contraste entre Uzias e Isaías. Era o que eu ia perguntar agora para o senhor. Então, avance, você vê ali que o rei se encheu de orgulho, enquanto que Isaías, ele viu a glória de Deus no templo, mas se tornou humilde. Ai de mim que sou pecador, não é? E Isaías consegue ter aquilo que o rei queria ter e não teve. Mas por quê? Porque a atitude dele foi diferente. Ele se humilhou diante do Senhor, ele se achou pecador diante de Deus, não é? E ele conseguiu ter uma visão da glória divina, não é? E a lição faz esse contraste aqui. Uzias representava o povo, de certa maneira, porque cheio de lepra, é que nem no capítulo 1 que nós estudamos na semana passada, diz que não havia, o povo estava todo doente, coberto de feridas, como se fosse um leproso, desde a cabeça até a planta dos pés. Assim era Uzias, não é? Isaías, não é? No entanto, ele, apesar de ser um homem justo diante de Deus, ele se achou indigno diante de Deus. E Deus o exaltou, dando esta revelação, não é? E num contexto muito interessante na história, que vai trabalhar todo o livro de Isaías. Por quê? Porque no ano da morte do rei Uzias, já era um tempo em que toda esta bênção de Deus, que tinha abençoado o povo, começou a declinar. Declinar por quê? Eles começaram a perder toda esta glória, todo este poderio que Deus tinha dado pelos pecados da nação, que nós estudamos semana passada. Não é? Mas quem está surgindo no horizonte vai ser um novo poder que vai estar presente através de boa parte do livro de Isaías, que é a Síria, com a sua capital Nínive. Vai se tornar o império dominante da época e vai destruir Israel do norte e vai fazer sofrer muito o reino de Judá. E é exatamente, fazia 5 anos que Tiglat-Pileser, que nos apresentou ali, já tinha tomado o poder e começado a estabelecer a Síria como poder dominante na época. Inclusive, então agora você está diante dessa ameaça internacional que vai fazer sofrer o povo de Deus terrivelmente. Inclusive, pastor Siqueira, é o tema da lição do próximo trimestre, da próxima semana, né? Quando o nosso mundo desmorona. Mas o senhor citou algo que eu achei bem interessante e me veio aqui à mente um contraste. A gente vê Moisés sem ter a função de sumo sacerdote, assumindo a função na prática com o pecado ali do seu irmão Arão, etc., né, do bezerro de ouro. Aqui a gente vê agora Isaías também ganhando uma proeminência em contraste com o rei que tinha o status, né? E o pastor Emilson falou uma coisa bem interessante, eu vou entrar na pergunta agora para o senhor. A gente não tem como passar por aqui com professores do Salto sem se lembrar de frases marcantes, né? Eu me lembro do pastor Amin Rodor em uma das aulas onde ele dizia assim, olha, vocês que vão ser pastores, um dia quando vocês tiverem impressão de que vocês são muito bons naquilo que vocês fazem, lembrem-se, é só impressão, né? Falando um pouco da arrogância, né? E o pastor Siqueira, o próprio livro, a Bíblia apresenta em Provérbios a ideia de que a arrogância precede a queda. Mas, pastor Emilson, a gente agora então tem um contexto em que o rei morre, o pastor Siqueira mencionou a questão da corregência com seu filho, mas o rei, ele tinha um papel ali de liderança. E agora Isaías é introduzido então nesse contexto de contraste, como o pastor Siqueira bem colocou, e a lição vem nos apresentando aqui que Isaías, nesse contexto de crise de liderança no povo de Israel, Isaías ele tem uma visão, e nessa visão ele vê a glória do próprio Deus. A minha pergunta para o senhor, essa visão que é apresentada aqui em Isaías capítulo 6, versos de 1 a 4,
onde está Deus nessa visão? Ou seja, Isaías vê a Deus, mas qual é o contexto geográfico? E por que Deus se apresenta aonde ele se apresenta? Ele não poderia ter aparecido no tabernáculo, no santuário terrestre? Onde Deus aparece e por quê? E qual é o impacto dessa aparição a Isaías? Esse capítulo 6 de Isaías talvez seja um dos mais importantes de toda a Bíblia em certos aspectos. E não é importante só saber onde Deus está, mas onde Isaías estava também. Muito bom. Então, diferentemente de outros profetas da Bíblia, o livro não começa com o chamado de Isaías. O livro apenas diz a época, dá aos reis, e depois já entra uma mensagem direta para o povo. O que é incomum nos livros proféticos, né? Geralmente no início de cada profeta é que está o chamado, mas aqui não é o caso. Mas de qualquer maneira, Isaías foi chamado por Deus antes deste dia, antes desse evento aqui. E todavia esse encontro aconteceu no mesmo ano do seu chamado. Ele era bastante jovem, começou a trabalhar como profeta, mas ele encontrou tanto pecado, tanto afastamento de Deus, tanta maldade, injustiça, que ele estava realmente angustiado e aflito e até pensando em desistir de ser um profeta de Deus. Então o que aconteceu? Na sua angústia, ele fez a melhor coisa que ele podia fazer. Ele pensou em ir à igreja e abrir seu coração a Deus, no caso era o templo. E ele foi até o templo de Salomão, que existia na época ainda. Mas ele não podia entrar dentro do prédio, porque ele não era um sacerdote. Então ele chegou o mais perto que ele podia, havia um pórtico que dividia ali o espaço, ele chegou junto ao pórtico, e ali aflito ele começou a orar a Deus, pedindo uma orientação, uma guia, uma ajuda, para mostrar o que fazer. E nesse momento Deus o tomou em visão, e assim ele deixa de estar na visão, fora do templo de Salomão, na frente, olhando para o templo, e ele é levado diretamente para dentro do verdadeiro templo, que é o celestial. Que tremendo, hein? E agora ele contempla Deus. Deus está ao mesmo tempo no seu templo do céu, que é o verdadeiro, porque o da terra era só uma cópia, e ao mesmo tempo no seu trono, porque o trono de Deus está no santuário do céu. E agora o Isaías tem uma visão daquilo que acontece ali. Mas ninguém que está ali fala com ele. Ninguém diz nada a respeito dele, nem com ele. É como se ele estivesse presente, mas só observando o que está sendo dito, o que está sendo apresentado. E essa visão realmente é espetacular. Nós somos professores aqui, e professor de qualquer matéria, e escritor também, costuma dividir assim os assuntos em pedaços, para a gente entender melhor. E esse capítulo aqui, capítulo 6 de Isaías, que conta essa visão, dá para dividir também claramente em 4 partes. Então a primeira parte seria assim, a visão que ele teve de Deus, ele fala sobre Deus, o que o marcou. Depois na segunda parte ele vai falar sobre o pecado, ele sentiu-se pecador. Então tem esse aspecto. No terceiro momento, é apresentada a questão do perdão. Depois que se sente pecador, reconhece, Deus providencia o perdão para essa pessoa. E a última sessão é a respeito do serviço. Ele é convidado, de algum modo, a servir, ele se apresenta e depois o resultado desse serviço também. Mas nessa sessão aqui, da lição, nós estamos nessa primeira parte, que é justamente ele vendo a Deus. Então, algumas coisas chamam a atenção dele ali. E a expressão que mais aparece aqui é a expressão santo. Aliás, esse é o único lugar em toda a Bíblia em que aparece a palavra serafim, ou serafins. É o único lugar em toda a Bíblia. Sim. É uma categoria de anjos. Nós temos também os anjos querubins. A Bíblia fala também em tronos, principados, potestades. Mas nós não temos toda a informação necessária na Bíblia para classificar, dizendo isso é assim, aquilo é assado e tal. Mas há classificação de anjos. E esses são os serafins. Parecem ser os mais importantes anjos de Deus. Então Deus está no seu trono, e eu até diria assim, cercado pelo primeiro escalão do universo. Isaías contempla essa cena. E o que mais marca a atenção do profeta foi um atributo de Deus, de tantos que Deus possui.
Foi o atributo da santidade. E aqueles anjos serafins, eles estão ali cantando, honrando a Deus. E a expressão que eles usam é santo, santo, santo. Eles não falam outro atributo de Deus. Eles não dizem poder, 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 ou amor, amor, amor. Eles usam a santidade. E na minha compreensão e de muitos outros também, de todos os atributos de Deus, se tem algum que seria o mais importante, é a santidade. E aquilo marcou profundamente. Marcou tanto isso aí, que a irmã White menciona que depois dessa visão, o Isaías foi profeta por mais de 60 anos. E ele nunca esqueceu essa visão. No meio das suas dificuldades, da oposição que ele enfrentou, ele sempre lembrava quem era o Deus a quem ele estava servindo. E ao longo de todo o texto sagrado, quando ele fala de Deus, por cerca de 25 vezes, ele usa a expressão dizendo que Deus realmente é santo. E isso lembra a primeira visão, que foi a santidade de Deus. E os teólogos, quando estudam sobre santidade, costumam também classificar a santidade em dois aspectos. Existe a santidade majestosa e a santidade moral. Então, o que é santidade majestosa? Essa santidade unicamente Deus possui. Quando eu falo em Deus, é a Trindade. Perfeito. Mas ninguém possui. A palavra santo e os cognatos tem a ver com separação. Então, primeiramente, o fato de Deus ser santo é que ele é separado de tudo mais que há no universo. Ele é separado dos anjos, dos seres humanos, de habitantes de outros mundos, de animais, de vegetação, de galáxias. Ele é separado de tudo mais. Então, ele é santo nesse aspecto majestoso. Por quê? Por alguns fatores. Primeiro, que tudo mais teve um início, e Deus é eterno. Esse é um fator que separa. O outro fator é que ele é divino. Tudo mais não é divino. O outro fator é que ele é criador. O resto tudo é criação Criatura. da parte dele. Também ele é infinito, o resto tudo é finito. Então, nesse aspecto de santidade majestosa, ninguém pode ser e nunca será como Deus. Ele é único nessa categoria. Ele é singular, ele é único nessa categoria. E aqui, ele viu um pouco disso naquela cena gloriosa. Mas o segundo aspecto de santidade é a santidade moral. E nos ensina então que em Deus não há o menor vestígio de pecado e mal. Ele é absolutamente límpido e puro. E parece que foi esse aspecto que mais impactou o profeta. Porque ele vai dizer logo em seguida, quando ele se compara com Deus, ai de mim, porque eu sou o quê? Pecador. Exatamente, eu sou pecador. Então, essa visão marcou ele profundamente com a santidade de Deus, especialmente a santidade moral. E nesse aspecto é que Deus nos convida, sede santos como eu sou santo. Deus quer que sejamos puros também, apartados do pecado como Deus é. Você percebeu que cena gloriosa é essa visão de Isaías? O texto de Isaías capítulo 6, versos de 1 a 4, nos mostra o momento em que ele encontra-se com o próprio Deus. E Deus convida-nos todo dia a nos encontrar com Ele também, não é, pastor Reinaldo? Sem dúvida, não é? Eu acho que como o pastor Emilson bem colocou, não é? Este é o aspecto que Deus nos convida, né? Sede santos porque eu sou santo, não é? Quando Jesus fala, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, ele menciona o caráter de Deus de bondade, aquele que traz o sol, a chuva sobre justos e injustos, e Jesus nos convida a ter amor até pelos inimigos, orar por eles, como Deus é bom também para com até as pessoas que não merecem. Então, essa imitação do caráter de Deus, não é? E imitar como Deus age, como Deus se relaciona, isso é o nosso convite, né? Nesse aspecto que você menciona, lá do Novo Testamento, a ideia é que o amor é inclusivo, né? O amor é inclusivo, o amor ele é inclusivo de todas as pessoas, pecadores e não pecadores. Agora, claro que o pecado acaba, se a pessoa escolhe ficar no pecado, acaba se separando deste amor, não é? Mas não por causa do amor, é por causa da pessoa. É verdade. A pessoa que escolheu, não é? Nós vamos ter essa mensagem aqui no capítulo 6. Tem aqui um aspecto curioso, talvez, queria só mencionar, porque ele aparece bastante no texto original,
para o nosso também aparece, mas só que não é tão perceptível assim. Então, não com tanta ênfase, né? Não, é que o texto ele é neutro. Uhum. Nós normalmente diz lá que os serafins estavam em volta de Deus, não é? Voando e clamando santo, santo, santo. Não é? E diz que eles tinham 6 asas. Pois é, detalhe interessante. Diz com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. Só que como não é português, o texto ele é um pouco assim dúbio sobre quem que é o seu. Tradicionalmente, nós consideramos que eles estão cobrindo o rosto deles, os serafins, e os pés, em atitude de reverência diante de Deus. E essa é uma possibilidade muito forte, e normalmente, geralmente considera assim. Mas o texto também pode ser entendido que com 2 eles cobriam o rosto de Deus, e com 2 cobriam seus pés. Velando a sua glória. Velando a sua glória de Isaías, que Isaías viu, mas os anjos também cobriam essa glória majestática de Deus, né? Essa majestade de Deus, da visão completa, plena dele, não é? Protegendo o próprio profeta, protegendo as outras criaturas, por causa dessa majestade de Deus. Então, são esses seres de altíssimo escalão, que estão em volta do trono de Deus e que velam sobre a glória de Deus também, não é? De certa maneira. Então, este seu ali, no singular, ele aparece no hebraico tanto quanto no português. E pode ser que eles estivessem cobrindo. Então Isaías viu a Deus, mas os anjos estavam cobrindo essa glória de Deus em volta do trono. Então essa é uma curiosidade quanto ao texto em si. Muito interessante, pastor Reinaldo. Esses pronomes possessivos aqui, então, podem se referir ao profeta, aliás, aos anjos, aos serafins, ou ao próprio Deus, né? Ao próprio Deus, aliás. Muito interessante. Agora, pastor, a teologia chama isso de imitatio Dei, né? Imite a Deus, seja igual a Deus. Quando Isaías ele contempla a Deus, não tem como se encontrar com Deus nesse contexto e ser a mesma pessoa, não é verdade? Não tem como se encontrar com Deus, e para você que nos ouve, eu queria dizer para você que quando você se encontra verdadeiramente com Deus, dependendo da sua atitude diante dele, ou você vai sair uma pessoa melhor, ou uma pessoa com o coração endurecido. Nós temos esses exemplos na Bíblia, né? Mas, pastor Reinaldo Siqueira, há um fato interessante, que é o anjo pegar um pedaço da brasa viva do altar de Deus e tocar nos lábios de Isaías. Minha pergunta para o senhor é, o que isso simboliza, o que isso significa? E Isaías, ele é a mesma pessoa ou ele se torna uma nova pessoa diante desse encontro glorioso com o Eterno? Bom, nós vemos que no texto, ao lermos o texto de Isaías, né, quando ele vê essa visão de Deus, a reação dele é: ai de mim, que sou pecador, e vivo no meio de um povo com lábios impuros. Né? Então, a impressão de Isaías diante da glória de Deus é sentir a realidade da sua pecaminosidade. Se Deus é santo, eu sou pecador. Mas o senhor tinha mencionado que Isaías era um homem com caráter correto. Por que ele faz essa expressão? É interessante, pastor Júlio, que quando nós vemos na Bíblia, todas as pessoas que realmente se aproximam de Deus, realmente, eles se sentem grandemente pecadores indignos. Ou seja, a visão clara de Deus deixa clara a sua própria natureza. É curioso ver que na Bíblia nós temos o rei Uzias, que se encheu de orgulho, achando que ele era demais. Mas, na verdade, estava longe de Deus. O afastamento dele de Deus produziu nele um sentido de justiça, que ele poderia aparecer diante de Deus assim, porque não, eu sou demais, não é? Mas e nós conhecemos o resultado, mencionamos aqui. Agora, Isaías é o contrário. Deus lhe dá o privilégio desta revelação, mas ele se sente indigno. Ai de mim. Todas as pessoas que têm, nós vamos ver isso. Todos os personagens bíblicos que têm esta revelação de Deus, que se aproximam e têm essa revelação da glória de Deus, a sua santidade, eles se sentem pecadores. Não é? E esse símbolo do altar, da brasa, do fogo, é nesse contexto, pastor? Aí você vê que o autor aqui colocou, existe um contexto muito interessante, paralelo, entre esta visão com ideias de quando o sumo sacerdote ia diante de Deus. E isso acontecia no dia da expiação. Nós temos várias referências ali.
primeira coisa que o sumo sacerdote, quando comparecia diante de Deus, ele tinha de ter a realidade, no caso do sumo sacerdote levita, do seu pecado. Perfeito. Porque ele tinha de oferecer sacrifício pelo seu próprio pecado. E depois oferecer sacrifício pelo pecado do povo. Ele aparecia diante de Deus em humildade, Dupla em vestes responsabilidade. simples, em vestes brancas. Ele tirava sua veste gloriosa, aparecia como um simples ser humano diante do Deus Santo, se humilhando diante de Deus. Não é? E uma das coisas que acontecia ali era expiação. E um dos fatos que aparecem lá, lembra lá que você tinha o incenso, que devia ser oferecido. Lembra, o rei Uzias foi oferecer incenso no lugar santo. Sem autorização. Sem autorização. Quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, ele tinha de primeiro, antes de entrar, deixar o incensário queimando para encher o ambiente de incenso. E para esse incenso queimar, era tirado, ele só podia ser queimado com brasas tiradas do altar de bronze. Brasas usadas no profeta de sacrifício e que o próprio fogo Deus acendeu. Lembra que quando o santuário foi construído, e Moisés acabou de construir o santuário com todo o povo de Israel, Deus mandou fogo dos céus e acendeu o fogo que estava no altar de bronze. Depois, os israelitas nunca podiam deixar esse fogo apagar. Eles tinham de sempre ali, Levítico 6, o autor chama atenção aqui, tinham de manter esse fogo queimando, não é? O tempo todo. Deste fogo se tirava brasas para colocar no incensário. E também acender o candelabro que estava lá no santuário e manter o incenso queimando. Este era o fogo santo. Lembra que os filhos de Arão, uma vez, entraram para queimar, fazer incenso? Fogo estranho. Fogo estranho, quer dizer, não fogo tirado do altar de Deus. Do altar de Deus. O fogo simboliza aqui purificação. Ele diz, eu tenho lábios impuros, povo de lábios impuros, sou pecador. Aí o anjo vai lá, tira este fogo, toca nos lábios e diz, fiz passar de ti o teu pecado, a tua iniquidade. Que tremendo, hein? Então você está agora puro diante de Deus. Você pode permanecer nesta adoração que você... Então, é interessante isso, que toda essa imagem que a Bíblia traz, desse sentido do nosso pecado, da santidade de Deus, mas do ato divino de purificar o pecado do ser humano, que é a expiação. Ele nos lembra tudo isso aí, e a lição trouxe isso bem ao ponto aqui, né? Obrigado, pastor. Pastor Emilson. Então, aqui nós temos algumas ideias interessantes também, porque até agora na visão, ninguém falou com ele ou a respeito dele. É verdade, é o primeiro momento. É só, né, sobre Deus que está aparecendo ali. Mas ele ficou tão impactado quando aprendeu mais sobre Deus, que isso refletiu sobre a sua vida espiritual tremendamente. Ele sentiu então que ele era pecador, e isso foi o caminho para ser perdoado. E aqui vem uma lição para nós também. Em nossas igrejas, nós precisamos estudar mais sobre Deus. Quem é Deus? Às vezes estudamos muitas coisas que não são muito significativas. Se tem um assunto que é importante, é sobre Deus. Quanto mais soubermos sobre Deus, mais impactados vamos ser também em nossa vida espiritual. Então esse é um aspecto bem importante que a gente deve meditar, né? Um outro aspecto que eu quero mencionar, ilustrando talvez, nós estamos aqui no campus do NASP, Engenheiro Coelho. E aqui é muito grande, tem muito gramado, tem muitas árvores, e à noite há muitos postes com luz. Se alguém vier subindo por uma estradinha aqui, e tem algumas que não tem asfalto, e se sujar por alguma razão, no escuro ele não vai perceber a sujeira. Mas lá adiante tem um poste com luz. E quanto mais perto da luz ele vai chegando, mais ele vai vendo a sujeira. Perfeito. Ele não vai se sujando mais, mas mais vai percebendo a sua condição. E assim é Deus também. Quanto mais perto vamos chegando de Deus, mais percebemos quem nós somos e como precisamos ser limpos por Ele. Nesse aspecto, eu acho interessante, no contexto nosso adventista, é a questão, por exemplo, da angústia de Jacó. O tempo de angústia de Jacó. No nosso meio, existe às vezes algumas situações que se desenvolvem, não é, na compreensão, que não correspondem aos dados bíblicos. A pessoa fica assim, nossa, será aquele tempo em que nós estaremos sem intercessor, sozinhos diante de Deus? Não é? E aí vem a angústia de Jacó, né, sofrendo. Quando nós notamos a Bíblia, a angústia de Jacó ela vem depois do derramamento do Espírito Santo. Exatamente. Depois da chuva serôdia.
Quando você estiver cheio do Espírito Santo, nessa plenitude que Deus quer que cada um de nós estejamos, aí nós vamos sentir quão pecadores nós somos. É a presença do Espírito Santo no nosso coração, neste tempo, que vai nos levar à angústia de Jacó. Porque você vai ver realmente quem Deus é, na nossa limitada compreensão humana aqui antes da transformação, e quem nós somos. É a presença de Deus que vai produzir em nós esse sentido de pecadores, indignos. Mas como Isaías diz lá, nós estaríamos sem intercessor, mas estaríamos cheios do Espírito Santo aqui, com o nosso Consolador conosco aqui. Nós vamos nos sentir indignos? Sim, porque somos pecadores. Não merecemos a salvação. Mas aí nós teremos a certeza dessa graça divina que é exterior. A brasa vem de fora. Não é você. Ele não diz lá, você, Isaías, agora se purifique para poder ficar diante de mim. Não. Ele tirou a brasa, trouxe para ele e diz, eis que fiz passar de ti o teu pecado. Então lembra isso, pelos méritos de Cristo, mesmo na angústia, nós vamos procurar, Senhor, não sou digno, mas a graça de Cristo, ela é abundante, ela é total, ela pode nos salvar, mesmo alguém digno como nós. Ok, pastor Reinaldo, muito obrigado. Pastor Emilson, uma pergunta para o senhor. Depois desse contato inicial, onde ele observa apenas, num primeiro momento, depois ele recebe ali a visita, a proximidade do anjo que toca nos seus lábios, a gente percebe que Isaías tem até coragem para falar com Deus ali no momento de necessidade da Trindade diante da situação. Relata para nós o que aconteceu e que motivação, qual sentimento toma conta de Isaías, o que ele sente agora que está pronto para fazer. Isso tem a ver diretamente com a motivação pela qual ele for ao templo para buscar a Deus, conversar, porque estava angustiado, como nós vimos. Estava já quase com o pé saindo para abandonar o ministério profético. Mas então Deus mostra para ele na visão quem que é Deus. Então ele tem uma compreensão que ele não tinha antes. E além disso também, ele passa agora a compreender quem que ele é e tem certeza de que foi perdoado por Deus. Nesse momento da visão, Deus olha para os serafins e diz assim, escuta, ele não quer ir, quem nós vamos enviar? Em outras palavras. E ele agora se adianta, Isaías, não, eu não vou desistir, eu vou, pode contar comigo, eu vou sim. Tem um encorajamento ali. Encorajamento. A visão toda foi para encorajá-lo e para que ele pudesse cumprir com a missão. Então, esse culto que ele presenciou ia resultar num serviço de completa dedicação. Assim devem ser nossos cultos também nas igrejas. Nós vamos para a igreja, nós ali aprendemos sobre Deus, nós reconhecemos que somos pecadores, nós pedimos perdão, nós somos perdoados, mas nós recebemos também encorajamento e força para sairmos dali e cumprirmos com a missão no mundo que Ele tem para nós. Você percebe que, mais uma vez, após encontrar-se com Deus, ser transformado por Deus, Isaías se sente motivado a pregar a mensagem de Deus. Quando eu e você nos encontramos com Ele, querido amigo, querida irmã, querido irmão que nos ouve, como o pastor Reinaldo falou, quando nos encontramos verdadeiramente com Ele, não há outra motivação a não ser contar dele para outras pessoas. E agora, para a gente chegar agora na parte final, queridos pastores Reinaldo e Emilson, eu vou entrar aqui na temática de quinta-feira, já que na sexta é um tema adicional, e vou fazer uma pergunta que eu gostaria que vocês dois respondessem. A gente está tocando aqui um bem bolado, né? O pastor Siqueira fala, o pastor Emilson responde, o pastor Emilson responde, o pastor Siqueira comenta. Falando aqui da questão de um apelo agora que é feito em Isaías 6, de 9 a 13, é dito que quando Deus envia novamente o profeta Isaías, ele dá a Isaías uma mensagem estranha. Que mensagem é essa, né? Dá para entender que Isaías, em algum momento, pensou, será que eu estou escutando isso mesmo de Deus? Será que é isso mesmo que eu tenho que dizer? Pastor Reinaldo, começando com o senhor e depois o pastor Emilson também, vamos falar um pouco desse relato de Isaías 6, de 9 a 13. Bom, a mensagem estranha que aparece aqui, pastor Júlio, é esta que é relatada aqui a partir do verso 9, não é? Depois da resposta, eis-me aqui, envia-me a mim, Deus dá a mensagem que ele deveria transmitir, ou a missão que ele ia fazer. E diz lá, então, disse Deus então, não é? Vai e diz a este povo, ouvi e não entendais, vede e não percebais.
torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então eu disse, o profeta responde a Deus: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas cidades, fiquem sem habitantes, a casa fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Então, esta diz até a destruição do povo. Que mensagem estranha. Essa realmente. É a mensagem, vocês vão ser destruídos. É a mensagem. Olha, quando nós olhamos isso, achamos muito estranho. Realmente, nossa primeira reação, ela é de, vou dizer assim, mas que mensagem é essa? Um Deus que manda um profeta pregar para que as pessoas se percam, não é? Tem algumas pessoas que até, a partir disso, desenvolvem uma teologia da predestinação. Sim. Deus está destinando essas pessoas à perdição. Mas nós temos de ter aqui todo o contexto. O livro de Isaías não começou aqui. Importante. Isso é importante. E nós temos de ter também a chamada famosa compreensão bíblica da teologia da aliança. Tremendo. Então, aí você tem 3 estágios de pregação profética. Okay? E os 3 estágios estão representados aqui nesses primeiros 6 capítulos de Isaías. O primeiro estágio era o estágio que foi durante o reino de Uzias, que é o estágio da bênção. Deus chama o seu povo ao arrependimento através da bênção. Deus abençoou, fez prosperar, tentando com isso, através da sua bondade, tocar o coração deles. Mas eles, em vez de serem gratos pela bondade, eles passaram a ter aquela religiosidade vazia. Faziam sacrifícios, pensavam que eram fiéis a Deus, mas continuavam nos seus pecados, com maldade para com o próximo, com as mãos cheias de sangue, que nós estudamos na semana passada. Neste contexto, quando o povo, diante da bondade de Deus, não responde com uma conversão sincera, Deus manda o segundo estágio de pregação profética, que é: vinde, pois, e arrazoemos. Ainda que os seus pecados sejam como escarlata, se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam como o carmesim, se tornarão alvos como a lã. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. É o chamado do pecador que ainda tem essa possibilidade de arrependimento e voltar a Deus. Okay? Essa é a segunda fase. São os primeiros 5 capítulos de Isaías. Deus anuncia o juízo, mas com a possibilidade ainda do povo como um todo poder voltar e ser salvo. E não ter o juízo, a espada que vai devorar. Se quiseres me ouvides, comereis o melhor desta terra. Que Deus amoroso, hein? Deus, então, esse é o segundo estágio. Mas o povo, quando ouve essa mensagem e rejeita, que levou Isaías a desencorajar-se, eles entram no terceiro estágio. No terceiro estágio da pregação profética na Bíblia é o anúncio do juízo, que agora vem como, diz o juiz é certeiro. Você vai pregar, mas qual o resultado dessa pregação? É o povo com o coração duro, é um povo com os olhos cegos, é um povo rebelde que você vai ter de enfrentar. Ele estava até desencorajado para enfrentar esse povo, porque o povo tinha rejeitado. Diz: não, continua a pregar. A sua pregação vai endurecer o coração deles. A sua pregação vai levá-los a essa rebelião aberta. Mas a mensagem não terminou aqui onde eu parei de ler. A mensagem termina de Deus lá no verso 13, onde faz referência finalmente à santa semente. Ou seja, quando Deus olha para isto, ele vê: se eu continuar a pregar, a maior parte do povo vai rejeitar, vão ficar endurecidos, serão destruídos. Mas ainda haverá um remanescente fiel, que por causa desta pregação será salvo. Então Deus continua. Ele diz: segue avante, porque vai ter um remanescente. No capítulo 7, ele vai colocar inclusive o nome de um filho com essa esperança remanescente, que é: um resto voltará. Vai ter exílio, vai ter destruição, mas haverá um remanescente que será salvo. Então, por causa desse remanescente, vale a pena continuar, mesmo que o povo seja endurecido, porque haverá um remanescente salvo. E Deus vale a pena. E foi isso que Deus fez desde o início da história da criação. Com o pecado, ele continuou, mesmo com o homem se rebelando sistematicamente. Por quê? Porque sempre houve um remanescente que respondeu positivamente, e por causa dele, o plano da salvação vale a pena. E Amém. Deus continuou avante. Não é? Amém. Pastor Ebilson. O fato deles não
poderem entender a mensagem e se converter, não é resultado da mensagem, é resultado da rejeição da mensagem. Tem alguma coisa a ver com aquilo que aconteceu com Moisés e o faraó no passado, pastor? Lá na passagem? Sim, também. Na verdade, se a gente tomar aí uma chave bíblica, procurar o verbo endurecer, vai encontrar na Bíblia vários casos de Deus endurecendo o coração de pessoas. O faraó só é o mais conhecido deles. Olha só. Vários casos. Mas, na verdade, Deus trabalha com todos sem acepção de pessoas quanto à salvação. O que Ele faz, o que Ele diz, vai amolecer alguns e endurecer outros, mas as pessoas escolhem. Então, quem escolhe rejeitar a mensagem, no caso o Evangelho também, ele próprio endurece o seu coração. Ele não vai entender mesmo, vai ter efeito na vida dele. O amor de Deus não vai ter significado para ele, porque ele não quer. Então, esse efeito que está aqui é efeito não da mensagem de Isaías, mas da rejeição dessa mensagem. E quanto mais a gente rejeita, pior fica a nossa condição, mais duro fica o nosso coração. Por isso que é mais fácil a gente se converter hoje do que amanhã. É como os hábitos também, né? Alguém disse que os hábitos são como uma corda formada de pequenos fios. Cada dia é um fio a mais. Então é mais fácil vencer um mau hábito hoje do que amanhã. Amanhã vai ter um fiozinho a mais. A mesma coisa é a salvação. É mais fácil aceitar hoje do que amanhã. E aí Hebreus convida, né? Hoje, se ouvir de sua voz. Amém. Não endureçais o vosso coração. Não endureçais, porque amanhã amanhã não está prometido para ninguém, né, pastor Reinaldo? Sim. Interessante também nessa parte, como o autor chama atenção, tem 9 verbos diz que Deus endureceu o coração de Faraó, e tem 9 falando que o Faraó endureceu o seu próprio coração. Mas existe no capítulo lá em Êxodo, capítulo 7, quando Deus fala assim, olha, que é o momento que vai vir a primeira praga que ameaça a vida, que é a praga da chuva de pedras. Deus diz para Faraó e para os seus servos lá, diz, olha, amanhã vai vir uma chuva de pedras como nunca houve. Tira os servos, tira os animais, guarda dentro da casa, porque quem estiver no campo vai morrer. Né? E aí tem uma passagem interessante, ele diz assim, olha, e apesar disso, você se levanta contra mim? Eu, se quisesse, poderia ter destruído o Egito num golpe só. Sem avisar. Sem nada. Mas, no entanto, eu não quero fazer isto. Sim? Mas para isso eu te mantido, então. Você está resistindo, mas agora estou mantendo você para que o meu nome seja anunciado sobre toda a terra, para que todos saibam que não existe nenhum Deus sobre essa terra semelhante a mim, não existe, e que eu sou Deus sobre a terra do Egito. Não existe outro Deus além de mim. Okay? E diz o texto que os servos de Faraó, que temiam a palavra do Senhor, guardaram seus servos e os animais. Mas os que não temiam, deixaram para fora e perderam. Ou seja, Deus estava conseguindo servos que temiam a Deus na corte de Faraó. Faraó não estava temendo, mas tinha servos lá. E por causa destes que temiam o Senhor, Deus diz, eu vou continuar. Muitas pessoas vão me conhecer. E essa expressão é uma expressão idiomática em hebraico. E nós temos que tomar cuidado com expressões idiomáticas. Porque expressões idiomáticas, elas têm um sentido que é próprio da língua. Sim. Por exemplo, quando nós falamos assim, eu chutei um balde. É uma expressão idiomática. Não é, não cheguei lá e chutei o balde. Quer dizer que eu perdi a paciência, acabou, não continuei mais, realmente deixei as coisas, me fiquei bravo. Né? É isso que quer dizer. Vou descascar um abacaxi, Vou descascar um abacaxi. Tem a batata quente na mão. Então, exatamente, são expressões idiomáticas que nós que falamos português entendemos plenamente. Ah, puxa, o pastor Emilson, ele descascou muito abacaxi quando era diretor e professor e pastor. Nós estamos imaginando o pastor Emilson descascando abacaxi, né? Para poder dar abacaxi para a igreja. Né? Mas resolveu problemas. Perfeito. Então, o endurecer o coração é uma expressão idiomática hebraica. Quer dizer que Deus, ele prega a mensagem e a pessoa, diante da mensagem, rejeita e endurece o seu coração. Como Deus que tomou a iniciativa de pregar, coloca como se Deus endureceu o coração. Mas a culpa é da pessoa, tanto assim que Deus chama a atenção do faraó. Você é louco. Mas então tá bom, vamos lá. Eu sou Deus. Né? Eu sou Deus, você é um ser humano. Né? Então, se nós ouvimos a palavra de Deus, e essa é a função dele pregar, nós seguramente teremos a bênção do Senhor. Pastor Reinaldo, a gente costuma usar uma ilustração bem interessante para simbolizar isso que o senhor disse, o pastor Emilson também colocou, é que se nós colocarmos diante do sol a manteiga e o barro
um deles vai endurecer e o outro vai amolecer. E o sol é o mesmo. Ou seja, a condição do material que é exposto ao sol que determina o resultado. Então é o coração aberto a Deus ou fechado a Deus que causa esse endurecimento ou essa abertura, né? Agora, nessa imagem é muito interessante, mas ela é incompleta. Então complete, por favor. Porque Deus diz, se você é barro, mas aceitar a minha palavra, eu faço de você Eu manteiga. amoleço também. Olha só. Agora, a manteiga que rejeitar a minha palavra se torna mais duro que pedra. Muito bom. Então, não é o ser humano. O ser humano, ele diz, pode o leopardo mudar as suas manchas lá? Não é ele por si só. Não é, ele não pode, mas eu posso. Amém. Então, se nós aceitarmos e ouvirmos a palavra de Deus, ainda que o nosso coração seja duro, Deus pode, através do Espírito Santo, da sua graça, mudar. Nós temos a esperança. Não é o fim para a gente. Né? E essa é a mensagem que Deus está transmitindo aqui, através de Isaías, de maneira repetitiva. Obrigado, pastor Reinaldo. Eu quero, para você que está em casa, abrir agora a Bíblia e ler um verso que, chegando no final do estudo de hoje, ele está em 2ª carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum de vocês pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Pastores, a gente pode ter essa certeza de que Deus, mesmo enviando o juízo, o seu intento final é resgatar o seu povo. E esse povo, por causa do juízo, em um momento volta. Nós vamos abordar isso na lição número 3. Mas eu queria agradecer muito vocês de coração, pastor Reinaldo Siqueira, pastor Emilson dos Reis, pela belíssima mensagem que trouxeram, pelo conhecimento, e eu tenho certeza que quem nos escuta em casa gostou muito do estudo. E já fica aqui um convite para vocês retornarem, tudo bem? Nós vamos marcar, vocês vão retornar em um outro momento, talvez não juntos, mas vão retornar aqui para compartilhar conosco essas bênçãos do livro de Isaías. Nós teremos agora um minutinho para cada um de vocês, olhando para a câmera que vocês já sabem, qual a mensagem que vocês gostariam de deixar para quem está nos assistindo no canal da Igreja do NASP, nos canais da divisão da Escola Sabatina. Que mensagem de esperança baseado nesse estudo vocês deixam? A lição teve como título Crise de Liderança. E o assunto foi um culto no céu presenciado por Isaías. Então, a minha última palavrinha é para quem é líder da igreja local, os pastores, anciãos e outros também. Quando prepararem os cultos, pensem nesse capítulo aqui, que os cultos de fato sejam momentos transformadores, que os cultos apresentem cada vez de modo mais claro quem realmente é Deus, seus atributos, que as pessoas possam sentir que são pecadoras e saiam do culto com certeza de pecados perdoados e também animadas para lá fora fazer o trabalho que Deus tem para elas. Pastor Reinaldo, suas palavras finais? Eu creio que o pastor Emilson tocou nos pontos fundamentais, não é? Eu acho que convidar você a esta visão do Deus Santo, mas um Deus Santo que perdoa os pecados e que cria em nós essa vontade, ao conhecê-lo, de também testemunhar dele diante das pessoas. Amém. E quando ele perguntar, a quem hei de enviar, a quem há de ir por nós, nós possamos responder que nem Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E assim muitas pessoas possam ter essa experiência de adoração, de comunhão, de conhecimento de Deus e de testemunho, como o profeta Isaías também teve. O pastor Emilson abriu com a oração final, com a oração inicial. Pastor Reinaldo, encerre com uma oração agora, nos colocando diante da presença desse Deus que é tão santo, por favor. Oremos então. Ó Santo Deus de Israel, nosso eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo teu amor para com cada ser humano. E a oportunidade que tu dás, Senhor, a cada ser humano, por mais pecador que seja, de se encontrar contigo e ser purificado dos seus pecados. De te adorar, Senhor, na beleza da tua santidade. E desta comunhão, ter o teu poder e o teu Espírito para testemunhar às outras pessoas que não têm esse mesmo conhecimento, a fim de que todos os povos da terra te temam como te teme o teu povo, Senhor, e te adorem como o teu povo te adora de coração. É isso que nós queremos para a nossa vida, é isso que nós queremos para a nossa missão e para o mundo que vivemos.
Nós te pedimos isto, ó Pai, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado por você ter ficado conosco até agora, obrigado por ter assistido. E eu queria fazer um pedido para você. Clique aqui em compartilhar, copie o link desse vídeo, cole nos seus grupos da igreja, para os líderes, para os membros no WhatsApp, compartilhe na sua página, no seu perfil do Facebook e do Instagram, espalhe essa boa nova de que o Deus que traz juízo, o Deus que traz juízo, também é o Deus que restaura, que resgata e que salva. Você assistindo, seja nos canais da Divisão Sul-Americana ou da Igreja do UNASP, não esqueça de nos seguir e também ativar as notificações. Que Deus te abençoe, te dê uma grande semana no estudo da lição e nós nos encontramos na próxima semana com a lição número 3. Um abraço e até lá!